A retomada do setor petroleiro da Venezuela está no centro dos planos do governo, mas o desafio pode ser maior do que se imagina após anos de abandono e má gestão chavista. Entenda na reportagem de Matheus Dias. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas do mundo, com 303 bilhões e 221 milhões de barris, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, colocando o país à frente da Arábia Saudita e do Irã. Mas a produção é muito baixa. O país bombeia cerca de 1 milhão de barris por dia, em comparação com os 3,5 milhões que produzia quando o antecessor de Nicolás Maduro, Hugo Chávez, chegou ao poder em 1999. Segundo analistas, o descaso, a infraestrutura precária, a falta de investimento e a corrupção reduziram a capacidade produtiva do país. Além, as sanções impostas por Donald Trump durante o primeiro mandato também contribuíram para a queda da produção a um nível historicamente baixo de 350 mil barris por dia em 2020. Com tantas restrições, há poucos importadores de petróleo venezuelano. A China compra 8% por meio da Malásia. Cerca de 5% é enviado para Cuba, sob acordos entre os dois países. Para evitar as sanções americanas, os clientes pagam em criptomoedas. E para contornar o embargo, Caracas recorre aos chamados navios-tanque fantasmas, que utilizam vários artifícios, como bandeiras falsas e rotas fictícias. Uma pequena parte do petróleo venezuelano é produzida pela empresa americana Chevron. A empresa opera sob uma licença especial emitida por Washington que lhe permite manter a parceria com a estatal petrolífera venezuelana e exportar parte da produção, principalmente para os Estados Unidos. No entanto, ela não tem mais permissão para transferir dinheiro para o Estado e, portanto, paga impostos e outras taxas em petróleo bruto. Outras empresas americanas presentes no início dos anos 2000, ExxonMobil e ConocoPhillips, deixaram a Venezuela em 2007. Elas se recusaram a aceitar os termos de Chávez, que exigiam que o Estado se tornasse o acionista majoritário de todas as empresas que operavam no país. Donald Trump considera o petróleo exportado por Caracas sob embargo como roubado pela comunidade internacional. Ele afirma que o produto bruto foi extraído usando recursos, investimentos e equipamentos americanos antes da nacionalização implementada por Chávez. Apesar de manifestações públicas contrárias por parte do governo interino da Venezuela, Trump anunciou que Caracas entregará entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade aos Estados Unidos. Segundo o republicano, Caracas concordou em usar a receita obtida com a venda da commodity para comprar exclusivamente produtos fabricados por empresas americanas. Essas compras vão incluir, entre outras coisas, produtos agrícolas e medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos para melhorar a rede elétrica e as instalações energéticas da Venezuela. Para falar sobre esse tema, convidamos a professora de Relações Internacionais, Mariana Maranhão. Professora, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Professora, o que muda a partir dessa intervenção americana na Venezuela no mercado de petróleo mundial? A longo prazo isso pode ser bom, pode baratear o produto? Essa questão do petróleo é uma análise que tem que ser feita que provavelmente, como foi mostrado na entrevista, precisará de muito investimento, né? Porque foram anos, né, décadas quase que tem de estatização, ali, de nacionalização, onde não houve investimento. Então, o petróleo hoje venezuelano é um petróleo caro, ele é difícil extração, né, e que precisaria de muito investimento. Então, provavelmente, a longo prazo, com certeza pode vir a ter um impacto, né, no preço do barril, mas já se sabe que o barril está num momento onde ele não está tão caro como já esteve ao longo da história. Então, provavelmente, isso a longo prazo pode sim ter esse impacto no valor do petróleo ao redor do mundo. Mas é importante lembrar, quando a gente fala de Venezuela, né, que ela é justamente um dos países fundadores da OPEP, né, essa organização que é justamente dos maiores produtores e exportadores de petróleo. Então, estando dentro deste novo cenário, os Estados Unidos
controlando, né, essa questão da exportação do petróleo. Isso é um grande aliado, né, para um barateamento do preço do petróleo, dessa commodity. Agora, professora, como foi dito aí na reportagem também, é um petróleo que é de mais difícil refino, mais difícil cuidado para que seja colocado efetivamente no mercado. Isso vai depender também da sequência de governos americanos, não? Porque a gente pode ter um governo eleito lá diferente do que pensa o Donald Trump, por exemplo, e mudar completamente a relação com os venezuelanos, né? Com certeza, isso é um ponto muito interessante a se tratar, porque neste momento estamos com uma expectativa de mudança, mas ainda não mudou, porque inclusive quem está ali é justamente a vice, que era ministra do petróleo, né? Então, assim, nesse cenário atual, sabemos que serão 90 dias onde a Delcy Rodrigues estará à frente do país, mas ainda não se sabe como será essa sucessão, se realmente conseguirá acabar com esse modelo de governo do chavismo. E o chavismo, é importante a gente trazer algumas considerações a respeito, porque a Venezuela, ela é um momento de ditadura militar. Porque quando se lembra, Hugo Chávez era militar. E inclusive na sucessão ali em 2013, quando o Maduro foi assumir, teve uma rejeição alta dos militares, o que vai levar todo esse cenário hoje da Venezuela ter um país com mais de 2.000 generais. Então, nós observamos que se trata de uma incerteza ainda nesse momento. Sabemos que o Maduro saiu, mas ainda continua toda a estrutura do governo ali muito permanente. Então, esses próximos meses, né, que seriam 90 dias que nós vamos ter aí de uma sucessão para saber como que vai ser, como se realmente vai ser uma nova eleição ou se vai trazer o Edmundo Gonzalez, que foi o vencedor na eleição de 2024, para saber realmente como vai ser essa sucessão e se os Estados Unidos vai conseguir, as empresas, né, norte-americanas vão conseguir retomar aquilo que eles perderam lá em 2006 com o Hugo Chávez, quando teve a nacionalização. E, professora, olhando para o Brasil, isso mexe com a Petrobras de alguma forma? Como é que fica o nosso mercado interno e também em relação a outros produtos, né? O que pode acontecer com o mercado brasileiro se essa intervenção americana de fato continuar na Venezuela? Eu não vejo tanto o impacto na economia do Brasil com a intervenção ali na Venezuela, porque a relação, o Brasil não comprava petróleo da Venezuela, o Brasil não exportava, eles são parceiros, eu acho que até muito mais politicamente, né, do que economicamente. Então, quanto a impactos na economia brasileira, eu não consigo vislumbrar neste primeiro momento. É importante saber, como foi mostrado, que 80% desse petróleo ali da Venezuela era justamente exportado para a China e 5% era levado ali para Cuba. Então, neste momento, eu acho que o grande país que já está passando por tantas dificuldades seria Cuba, né? Porque não vai ter logo quem vai entregar o petróleo para ele, e a China. Só que a China a gente sabe que é uma relação econômica, é um player, né? Nas relações internacionais a gente sabe que ali ela tem uma relação que também poderia vir a fazer essas importações dos próprios Estados Unidos, das empresas que estão, que voltariam ali a fazer o controle do petróleo na Venezuela. Mas ainda temos que saber realmente se o chavismo vai acabar, porque neste momento hoje o Maduro caiu, mas o chavismo ainda está ali muito permanente na Venezuela. Professora Mariana, olhando aqui para as relações internacionais, há pouco a gente noticiava que o Brasil deixou de representar a Argentina na Venezuela, né, até em virtude de provocações do governo Javier Milei. Faz bem o Brasil em deixar de lado essa representação argentina lá na Venezuela, e até que ponto isso afeta as nossas relações aqui, Brasil e Argentina, professora? Essa questão das relações Brasil e Argentina já está sendo um momento bem delicado, né? E até o Mercosul não está num bom momento. Por quê? O Javier Milei, ele apoia o que o Trump fez e o Brasil não está apoiando. Então, como houve como se diz, conflito de interesses, o Brasil já estava representando há um tempo ali a embaixada da Argentina na Venezuela, ele resolveu por não representar mais, porque existe uma divergência política
muito clara entre o Javier Milei e o Lula, né? Porque eles já estão em conflito já desde quando o Javier Milei veio a assumir, mostrando uma oposição muito clara de ideais e de opiniões, né, entre os dois países. Muito obrigada, professora Mariana Maranhão, por nos atender aqui no Jornal da Manhã.